E como eu mencionei no começo do programa, estamos no mês de novembro, mês em que se comemora a consciência negra, data dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na nossa sociedade, na sociedade brasileira, uma sociedade mista. No nosso Doc Tem de hoje, vamos conhecer mais de perto sobre a história do negro, que veio desde a África aqui para o Brasil. Ainda bem, né? Bom, então assista essa matéria com Gustavo Lúcio, com imagens de Wagner Augusto. Veja só. Dia 20 de novembro é comemorado no Brasil o Dia da Consciência Negra, data em que os movimentos negros se uniram para lutar pela liberdade e contra a discriminação racial. Por isso que a partir de hoje vamos apresentar no programa uma série de reportagens com o tema, e hoje você vai acompanhar a história dos negros que chegaram ao Brasil. Os primeiros homens e mulheres negras que chegaram ao Brasil vieram da África. Capturados das comunidades africanas e trazidos em navios negreiros, aqui eles eram tratados como mercadorias e realizavam trabalho escravo. O primeiro passo, quando a gente começa a pensar a presença negra ou a constituição dessa diáspora, né, a partir da escravidão, né, eu acho que a gente tem que entender que existe um legado que foi fundamental no que concerne a constituição de uma cultura brasileira. Porque, ao contrário do que se pensa, essa presença aqui no Brasil não foi só marcada pelo trabalho escravo, né? Os escravizados souberam fazer, apesar das agruras, apesar das dificuldades, souberam intervir, souberam participar da cultura brasileira, né, ao seu modo, à sua maneira. A gente não pode ver presença africana no Brasil de uma maneira única. Esses povos, são várias tradições, várias origens. Devido às condições precárias em que estas pessoas eram conduzidas ao trabalho, muitos conseguiram fugir e formar as próprias comunidades, chamadas de quilombos. As comunidades quilombolas foram formadas por populações escravizadas que, em uma ação de resistência, conseguiam escapar das senzalas, né, do regime escravocrata do país, e que se reaglutinavam em regiões, em locais distantes do centro urbano das colônias, né, da colônia daquele período. E dali não eram só os negros escravizados fugitivos, mas também populações discriminadas na sociedade e que não tinham respeito e nem condições de trabalho e permanência dentro da sociedade da época, e eram absorvidos, incorporados nos quilombos. Uma das comunidades mais conhecidas até os dias de hoje é o Quilombo dos Palmares, liderada por Zumbi. Zumbi porque está muito relacionado a um dos principais quilombos do país, um baluarte da luta negra contra a escravidão, mas no Quilombo dos Palmares, nas Alagoas, em Pernambuco, Alagoas, Bahia, isso no século XVII, século XVIII. O trabalho escravo no Brasil só teve fim em 1988, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Mesmo assim, o país foi um dos que mais se beneficiou com a escravidão. Quando há a decisão do Império em abolir a escravidão, já não havia mais escravidão praticamente no mundo inteiro. E mesmo aqueles que foram contemplados pela abolição já era um percentual diminuto, porque a escravidão já era um sistema moribundo, um sistema falido, com muitos problemas. Né? Muitos acordos precisaram ser feitos entre os senhores de engenhos e os escravizados, porque o sistema não se mantinha mais. Então, menos de 10% da população negra cativa
foi, digamos assim, contemplada pela abolição. Na pesquisa nacional de amostra de domicílio realizada em 2013 pelo IBGE, cerca de 8,1% da população brasileira disseram ser negra. Ou seja, o Brasil possui 16,3 milhões de pessoas declaradas negras. Esse percentual vem aumentando desde 2004, enquanto a soma ficou em 5,9%. Quando vocês observam que aumentou a autodeclaração, quer dizer que mais pessoas se autodeclaram negras, isso não é fruto de um acaso. Não houve um boom de natalidade, não houve uma explosão, né, de natalidade. Não, quer dizer, é certo também que hoje você tem um percentual mais expressivo de pessoas que se autodeclaram negras por convicção. Mesmo com as declarações, o país ainda tem muitos desafios que devem ser enfrentados e combatidos rigorosamente para que a cultura e a história negra sejam preservados. Então isso é importante porque demarca do ponto de vista estrutural, administrativo, jurídico do país um segmento populacional que deve ter visibilidade do Estado e compromisso do Estado na efetivação de política pública. Quer dizer, a sociedade civil, né, os movimentos sociais precisam acompanhar, precisam observar, precisam estar atentos ao desenvolvimento dessas políticas públicas, né? Mas o crescimento dessa consciência negra é fundamental para que isso ocorra.